Olá, gente. A pergunta de hoje é: o que é eleição? É um tema espinhoso para muita gente, para muitas igrejas, mas nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia nos diz. Então a gente vai andar pela Bíblia para poder entender melhor esse tema. Poderíamos pegar um ou outro texto e fazer uma análise do texto, mas eu entendo que nós vamos aprender muito mais se nós fizermos um caminhar pela Bíblia para podermos entender e ver como que isso está espalhado ou está muito claro ao longo de todo o texto bíblico. Eleição, gente, nada mais é que uma escolha. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pedir para você escolher um número entre 1 e 5. Não pode ser 1 nem pode ser o 5. Já pensou no número? Eu tenho certeza que você escolheu ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4. Porque entre os números naturais, entre 1 e 5, só tem esses 3. E você, de antemão, conhece esses números, o que permite que você escolha esses números. Eu não sei qual o motivo que levou você a escolher o número 2, ou 3, ou 4. Alguma relação com o número, alguma predileção, cabe só você sabe. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Escolha um número entre sigma e zogma. Você deve estar se perguntando, o que é isso? Você não sabe, claro. Como é que você vai escolher aquilo que você não conhece? É um número que eu inventei. São números que eu criei. E por eu ter criado, só eu sei. Então, por você não conhecer de antemão, por você não pré-conhecer esses números, você não tem como escolhê-los. A doutrina bíblica da eleição aponta para a escolha de pessoas para serem salvas. E isso pode soar muito forte para muitas pessoas. E assim, você é levado a se questionar, se isso existe mesmo na Bíblia, será que a Bíblia, quando fala que Deus escolhe pessoas ou Ele escolhe grupo de pessoas? Será que Deus escolhe esses grupos ou esses indivíduos baseado em alguma resposta que esses indivíduos dariam no futuro? Ou será que a Bíblia evidencia alguma forma que seja possível entender o propósito dessa questão que a gente chama de eleição? Eu quero começar com você com o Antigo Testamento, num texto que ele está bem colado no texto que foi pregado no domingo agora, pelo nosso pastor. Eu acho que quando você tiver acesso a esse vídeo, ele já vai estar ordenado, que é o João Marcos, o Café, nosso presbítero. Ele pregou em Êxodo 33, versículos 15 e 16. 2 versículos à frente, o 18 e o 19, diz assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Só que, olha só, gente, Deus não parou só em dizer o nome dele, ele continuou. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse mesmo texto, Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele vai buscar para mostrar a soberania de Deus na questão da salvação. Olha que interessante. Porque se Deus for obrigado a ter misericórdia de toda a humanidade, ele simplesmente não é Deus. Nós seremos deuses, né? Porque nós obrigamos Deus a fazer alguma coisa. Olha Salmo 65:4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos seus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. É um salmo de Davi. Davi não era da tribo de Levi, Davi era da tribo de Judá. Mas Davi, quando ele fala desse salmo, ele não fala dos levitas, mas fala das pessoas em geral, que Deus escolhe e traz para junto dele, para que possa viver nos átrios do Senhor. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Muitas pessoas questionam
a utilização deste versículo para a questão da eleição, dizendo que aqui não está falando para salvação, está falando para ser um profeta. Mas raciocina comigo. Para alguém ser profeta do Deus Altíssimo, ele não teria que pelo menos crer nele? O que envolve uma pessoa ser profeta do Deus Altíssimo, como foi Jeremias? Não está envolvida a salvação dele? É como se eu dissesse assim, olha, eu designei, escolhi para ser um advogado. Eu tenho aí a formação fundamental, o 2º grau, a faculdade de Direito, eu tenho a prova da ordem. Tudo isso está envolvido quando eu digo que eu escolhi a pessoa para advogado. Mesmo sentido aqui. Ezequiel 11. Na aula passada, quando nós falamos sobre expiação, quando eu dei a prova de que a aliança que estava dentro da arca da aliança, né, debaixo do propiciatório, ao invés de eu falar Êxodo, eu falei Ezequiel, que eu tinha posto somente a abreviação do livro, e eu errei ao falar. Então, naquele texto lá, do capítulo 34 de Êxodo, não Ezequiel. Mas hoje, Ezequiel 11, 19 a 20, diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí tem gente que bate dizendo, não, ele está falando aqui não é de indivíduos, está falando de pessoas, de grupos, não de indivíduos, falando de grupos. Para não ter dúvida nenhuma, mesmo livro, Ezequiel, capítulo 36, de 26 a 28, ele repete a mesma coisa. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A mesma coisa. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês vão ver, gente, que a mesma ideia, mesmo sentido de escolha das pessoas para seguirem os caminhos do Senhor, essa mesma ideia se repete nos evangelhos. Olha Mateus 11, 27. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ainda em Mateus 16, versículos 17 e 18, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 22, 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem não crê na doutrina da eleição diz que foram escolhidos porque eles, na verdade, escolheram antes, né? Deus, na sua soberania, ele viu, então ele elegeu por isso. Mas para não ter dúvida nenhuma, Mateus 24, 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão os seus eleitos nos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Os eleitos serão reunidos. E Marcos 13, 20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, e olha o que está no texto, por ele escolhidos, os eleitos que foram escolhidos por Deus, ele os abreviou. João. Gente, não existe evangelho que mais apela, que mais apresenta o evangelho sob a ótica da eleição do que João, que é exatamente chamado de o apóstolo do amor, o discípulo do amor. João 5, 21. Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Eu não citei aqui, vou deixar para vocês depois olharem, o capítulo 3 de João. Quantas vezes João fala do exemplo do nascimento? Ele fala para Nicodemos: olha, importa-vos nascer de novo,
O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E repete isso inúmeras vezes nos primeiros 8 versículos de João 3. E aí eu pergunto para você, você ou eu, nós pedimos para nascer? Falando da carne. Evidente que não, é uma coisa que não nos compete. E Jesus usa esse exemplo para dizer que nós nascemos do Espírito. Não é à toa que Jesus usa esses exemplos, esses paralelos, são muito claros. E João, lá nas epístolas, ele fala, né, o que é nascido de Deus, né, em 1 João. Então, assim, essa questão do nascimento é muito forte. Mas vamos ficar em outros textos aqui. João 6 inteiro, né, fala muito sobre isso. Eu vou pegar alguns versículos. O 37. Todo que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. O 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Do 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Tem muita gente que pega João 6 e pega esses versículos e tenta apontar o seguinte, não, na verdade o que o Pai atrai é que o Pai viu que iria escolhê-lo. Se este fosse o sentido do texto, será que nós conseguiríamos ler o que está no versículo 66 de João 6? Diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu não consigo entender que esta mensagem fosse diferente disso que está muito claro aqui. Que só venha Jesus aquele que o Pai quer que venha. Jesus só dá a vida a quem Ele quer dar. Se o Pai não atrair, ninguém vai. As pessoas abandonaram Jesus ao ouvir isso. É muito duro. É uma doutrina pesada. Mas não é porque ela é pesada que nós temos que relegá-la ou não anunciá-la. Porque está aqui, está na palavra. Nós temos que ser claros com a palavra. Eu lembro de um livro que eu li do C.S. Lewis em que ele bota o seguinte, tem algo na Bíblia, que eu vou passar a falar agora, que eu não posso negar que exista, mas eu tenho que confessar que eu não consigo compreender completamente. Exatamente a doutrina da eleição. Muitas vezes nos falta isso, essa noção de que nós temos que nos render à sabedoria bíblica. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E em Atos, olha que interessante, os registros no livro de Atos, dos apóstolos, eles acontecem em seguida à ascensão de Jesus. Todo aquele movimento acontece com pessoas que viveram com Jesus, viram a morte e a ressurreição do nosso Senhor, viram Ele ascender aos céus e foram em missão, numa missão em atitude do Espírito Santo usando a vida dos apóstolos. Então, quando eles relatam o que relatam aqui, é porque essa questão da doutrina está muito clara na mente deles. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Gente, temos que ser muito assim, honestos com o texto. Quem creu? O texto deixa claro. Todos os que haviam sido designados. E não o contrário. Quem foi designado? Os que creram. Não é isso que está no texto. Atos 16 é um texto muito forte. Paulo, ele queria ir com Silas para uma região. E ele relata que o Espírito impediu. Para pregar a palavra. O Espírito impediu que ele fosse para uma região pregar a palavra. Ele queria ir para outra região, o Espírito de Cristo impediu. E ele foi para outra região que ficou claro para ele que era da intenção do Espírito do Senhor. Atos 16, 14, olha o que diz. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Olha que interessante, temente a Deus. Ela tinha uma experiência com o Deus de Israel. Né? Ela tinha um apreço, aquilo o instigava, mas faltava ali algo, olha só. Ela era da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Lídia, ela só conseguiu entender a mensagem de Paulo porque houve uma intervenção direta do Senhor para que ela pudesse assim fazer. E olha o que próprio Paulo fala.
num texto que nós estudamos, ou foi nos pregado há 2 domingos atrás, Romanos 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Quem ama a Deus? Os que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Há um propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, lembram? 2, 3, 4, né, que a gente fez a brincadeira? Também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos predestina, nos escolhe com o objetivo de sermos a imagem de seu Filho. Está muito claro o texto. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só que Paulo não para aqui. Ele entra no capítulo 9. E muitos do que defendem que a eleição, a predestinação é de um grupo de pessoas, eles defendem porque o capítulo 9 de Romanos, Paulo começa a falar dos seus irmãos israelitas. Paulo fala, ele se entristece, dizendo que se ele pudesse, ele daria a própria vida para que todo Israel fosse eleito por Deus. Mas ele sabia que existe um remanescente, porque nem todo que nasce judeu é realmente judeu, porque há um remanescente. Que dos filhos de Abraão serão vindos pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações, não só dos judeus. E Paulo continua, e chega no versículo 11, Paulo diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Quando chega nesse texto, as pessoas que defendem a predestinação, a eleição de grupos, olha, mas você tem que ler amei Jacó e rejeitei Esaú ao seu contexto que Paulo está citando, que é o contexto de Malaquias, quando Paulo fala: olha, eu vos amei. É o povo que chama: como nos amou? Olha, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Mas olha que Paulo aqui está mostrando como a escolha de Deus é feita no âmbito individual. Ou seja, eu tenho um grupo, um remanescente, mas esse remanescente é formado de pessoas. E como que elas são formadas? É isso que Paulo está tratando aqui. Olha como ele continua, do 14 ao 16, no mesmo texto. Então que diremos? Deus acaso é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, olha o texto que Paulo usa: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Gente, isso não é grupo, são pessoas. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, de um grupo de pessoas, mas depende da misericórdia de Deus. Misericórdia não é contrário à justiça. Contrário à justiça é injustiça. Contrário à bondade é maldade. Misericórdia não tem nada a ver com essas coisas. É um atributo de Deus aqui. Mas Paulo continua. Em Romanos 9 ainda, os 2 outros versículos, 17 e 18. Pois a Escritura diz a Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder. Veja, irmãos, que a eleição tem um propósito de Deus revelar quem Ele é, o poder dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, a bondade dEle. E para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas Paulo continua, do 19 a 24. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? A gente acha que Paulo vai responder, né? Mas olha a resposta de Paulo aqui. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E é interessante que quando Paulo fala da nossa condição diante do amor de Deus, que nada nos separa, que nada nos retira, que nós somos assim totalmente protegidos e guardados. Lembra desse texto? Não será espada, não será fome, não será nudez, não será presente, futuro, altura, profundidade, vida ou morte, nada nos separa do amor de Deus. Um irmão estava compartilhando conosco que dá a impressão que nós somos assim super-humanos, né?
por termos isso, mas olha o que o próprio Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Tem um pastor que eu gosto muito, que um dia ele falou uma coisa que me escandalizou assim no primeiro momento. Então estou te preparando para que você não se escandalize como eu vou falar aqui agora. Ele falou assim, meus irmãos, Deus gosta de porcaria. Aí eu olhei aquilo, como assim, pastor? Deus gosta de porcaria. Olha, Deus gosta de você e de mim. Ele escolheu a mim e a você. E tanto eu quanto você, nós sabemos quem nós somos. Olha que Deus revela aqui através do apóstolo Paulo. Deus nos escolheu, nós que éramos insignificantes, desprezados e que nada somos. Para quê? Para que nós pudéssemos nos exaltar como os poderosos, como sobre-humanos? Não. Para Deus revelar sua própria glória. Olha os versículos 30 e 31 desse mesmo texto, seguindo. Porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Tem um texto que só ele, se nós pegássemos esse texto de Paulo, que é Efésios 1, capítulo 1, só nele, nós poderíamos fazer todo um estudo sobre eleição. Mas, como eu falei no início, a ideia é a gente fazer um caminhar pela Bíblia, né? Olha, eu vou pegar 5 versículos, do 4 ao 7 e 11. E vou ressaltar outros pontos da eleição aqui nesse texto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, teve um tempo que Deus nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. No versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, esse texto deixa muito claro que antes que o mundo fosse criado, Deus já nos tinha escolhido e nos predestinado para um objetivo. 2 Tessalonicenses 2, 12 a 14. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Veja que quando há condenação, o crédito da condenação está na atitude do homem. Todos nós estávamos nessa situação. Mas olha só como Paulo continua. Mas nós devemos dar sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e na fé da verdade. E a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, o mérito, Paulo já não disse que é nosso, mas o mérito é de Deus, da sua providência e da sua escolha. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Você vai ver que não só Paulo, mas Pedro, ele segue na mesma linha. E é um texto que a gente vai se deter um pouquinho mais aqui, na análise dele, porque toda vez quando a Bíblia relata assim, pré-conhecimento, ou de antemão conheceu, os que evocam a ideia de que Deus ele previu o que faríamos, que na verdade é uma ideia que foi levantada por Wesley, né, que Deus ele é um ser que ele está acima do tempo. Então Deus ele não está preso a passado, presente e futuro. Então Deus ele está acima do tempo, ele vê passado, presente e futuro. Então ele via que eu, você, nós teríamos apreço pela palavra, interesse pela palavra, então ele nos elege, porque nós teríamos apreço à palavra. Olha o texto.
Pedro, 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos num ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Pronto. Aí eles param por aí, e aí tá vendo? Olha, Deus, ele tinha um pré-conhecimento e ele nos elegeu. Está aqui, está escrito, está claro. Né? Eu faço a pergunta para você. Onde que está no texto que esse pré-conhecimento ele é de uma atitude que eu ou você teríamos e por causa desse pré-conhecimento, dessa atitude que teríamos, Deus nos elegeu? Não tem no texto. Na verdade, isso não tem em lugar nenhum da Bíblia. Aos que de antemão conheceu e o seu pré-conhecimento, eu bato na tecla que é porque é igual a questão lá do 1 ao 5, 2, 3 e 4. Você só pode escolher aquilo que você conhece. E só Deus teria condições de nos conhecer antes que nós existíssemos. Agora, olha o detalhe. Se fosse nesse sentido, nós teríamos a seguinte continuação no texto. Olha como o texto continua. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, pela obediência a Jesus Cristo. Teríamos isso. Ou seja, nós somos escolhidos, conforme a obra do Espírito Santo, porque nós obedecemos a Jesus Cristo. O texto não está isso. Olha como o texto está. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, com um objetivo, com uma finalidade. Nós somos escolhidos para que obedecêssemos a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Gente, olha o problema que se cria. É como se Deus, assim, a ideia desse passado, Deus fora do tempo, passado, presente e futuro, é como se Deus está vendo assim, olha, existe uma narrativa que acontece e eu sei como Deus fora do tempo, eu sei todas as possibilidades que você possa escolher. Mas eu sei qual que você vai escolher, porque eu sou Deus. Mas olha a pergunta, o que garante que tudo que está ali fora do tempo, né, que Deus está vendo, ocorrendo no tempo, vai ocorrer daquela forma que está ali? Que nada vai sair do seu trilho, existe um trilho. Olha que a locomotiva tem liberdade quando ela está no trilho. E não é a locomotiva que define, quando tem uma encruzilhada, para que lado ela vai. É quem determina lá na frente. O que a gente está dizendo é que se Deus está fora do tempo, só escolhendo o que vai acontecer, existe alguém que mantém os trilhos naquelas condições. Porque bastaria que nossos pais não se conhecessem para que nem eu nem você existíssemos. Já pensou nisso? Mas o que a Bíblia nos diz? Que os nossos nomes estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então alguém mantém os trilhos na direção do que vai acontecer. Se esse alguém é Deus, se você me responde que esse alguém é Deus, então você está concordando com tudo que foi dito até agora aqui, que Deus nos escolhe. Se você diz que não é Deus, que é uma força impessoal, então nós temos uma força impessoal que concorre com Deus. Olha que perigo essa analogia. E olha que como Pedro, para não deixar dúvida nenhuma, no mesmo livro, na mesma carta, 1 Pedro 2, 8 e 9, ele bota aqui que Jesus era assim, considerado a pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A eleição, ela tem um objetivo. O objetivo é que nós, como eleitos, possamos proclamar a graça e a grandeza de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso nos serve de grande alerta. E eu preciso frisar com vocês, o que a eleição não é? O que a eleição nunca vai ser comparada? A eleição não significa que nós somos robôs ou marionetes. Robô não tem vontade, nós temos vontade. Marionete, controlada pelas mãos, né, de quem define, também não tem vontade. Se você lembra da aula sobre expiação, nós não limitamos a expiação no sentido que agora depende da minha vontade de decidir ou não. Nós acreditamos e cremos, segundo a Bíblia nos revela, que até a nossa vontade foi conquistada pela expiação promovida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu passo a querer, eu passo a ter desejo, eu passo
a entender que eu não sou levado por força a crer no Evangelho, porque um coração foi trocado, um coração que não queria nem saber, que doideira esse pessoal, que doideira crer num livro desse, que doideira, isso tá bom, deixa eles lá. Mas não, algo me fez entender, algo me fez ter um apreço, algo me fez ter a vontade de querer. A doutrina da eleição também não é uma negação à pregação do Evangelho, muito pelo contrário. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que instar, nós temos que apresentar as grandezas. Fomos eleitos para isso, para apresentar as grandezas de Deus, a maravilha de Deus, a graça de Deus. Eu preciso pregar para que os escolhidos possam enxergar, o Espírito Santo atue. E veja bem, a doutrina da eleição não aponta para que não haja necessidade de arrependimento. Pelo contrário, você precisa se arrepender. Você precisa ter vontade de se aproximar de Deus, entendendo quem você é e a necessidade que você tem de se arrepender daquilo que você fez que te afronta, leva a afrontar Deus. Eu estava em inimizade, agora eu quero a proximidade com esse Deus. Repetindo aquilo que nós finalizamos na aula sobre expiação, a nossa vontade, ela foi conquistada. Eu preciso ressaltar uma coisa aqui, gente. Misericórdia de Deus não é injustiça. Tem gente que diz assim, olha, se Deus escolhe alguns para a salvação, ele é injusto. Não. Contrário de justiça é injustiça, não é misericórdia. Deus não é bom porque ele não escolhe todos. Contrário de bondade é a não bondade, é a maldade. Misericórdia não tem nada a ver com isso. Então, o que seria a eleição, se eu pudesse definir em cima de tudo que nós vimos aqui? Eleição é um ato de Deus, realizado antes da criação do mundo, no qual ele escolhe pessoas para serem salvas, não por qualquer mérito delas, mas apenas por causa da sua soberana e boa vontade, para que o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia seja demonstrada. Muita gente, quando fala do ID, faz uma grande confusão, porque as pessoas falam assim, o texto diz, Mateus 22, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você tem que ir, eu tenho que pregar, eu tenho que despender todos os esforços para pregar, porque eu tenho que fazer isso. Mas esquece que o texto, na verdade, começa assim, portanto, ou ide, vírgula, portanto, e pregai o evangelho. Por que tem esse portanto no texto? Porque no versículo anterior, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar as riquezas de Deus, não pela minha força, mas pelo poder que há no nome do meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo, que cumpriu aquilo que eu não poderia cumprir, expiou os meus pecados, propiciou a minha situação diante de Deus, cumpriu os mandamentos de maneira que eu não poderia cumprir, que é a base da minha eleição, da minha salvação. E agora eu proclamo, eu divulgo, eu falo, eu evangelizo para apresentar as grandezas desse Deus que é apresentado na sua palavra. E as pessoas se tornam cristãos, cristãs. O que seria, então, tornar-se um cristão? Esse é o assunto da próxima aula e quem vai nos conduzir, tenho certeza que brilhantemente, o Dr. Manuel, nosso irmão, que tem se preparado muito para isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.